Agora o verso 11 vai culminar com o que o Anderson falou. Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi. O tabernáculo caído de Davi é o corpo de Cristo. E repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias das antiguidades. Então, naquele dia, tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, está se referindo ao corpo de Cristo. Lembra que ele fala em João, destrua esse santuário e eu reedificarei em 3 dias? É esse tabernáculo caído aqui. Você vai ver que depois os discípulos percebem que ele estava falando do seu corpo, na ressurreição. Então, esse tabernáculo de Davi, ele está apontando para o que está falando em Romanos 11, Romanos 9, naquele remanescente que voltará. Deixa eu abrir o texto lá. Romanos 11 mesmo. Vai falar assim, ó. Romanos 11, 25. Amém. Ou melhor, 26. Tá então, aqui. esse tabernáculo de Davi vai ser que está falando em Romanos 26. Ó. E assim todo Israel será salvo. Esse Israel que será salvo é esse tabernáculo de Davi, é o corpo de Cristo. Por isso que a gente fala que não tem nenhuma promessa, promessa de salvação, promessa de herança, não tem nada fora do corpo de Cristo. Cristo é o centro de toda a Escritura. Tudo se aponta para Ele. Quanto mais, olha que interessante, né? Isso é até uma coisa que vocês podem até perceber. Quanto mais as pessoas se afastam da realidade que é Cristo, tiram as profecias do corpo de Cristo, o que ocorre? Elas vão se aproximando mais do judaísmo. Você entende? Você pega a plenitude, o corpo, igreja, promessa, sem sacrifícios, sem guardar sábado, sem guardar festas, sem circuncisão. Você está na realidade. Quando você vai saindo desse corpo, você vai voltando para a sombra. O que vai acontecer? Agora precisa de circuncisão, precisa de sacrifício de animais, precisa guardar a festa. Então, quando você está no corpo de Cristo, você vai sempre entender a realidade. Quando você vai se afastando, você vai sempre caminhando para a sombra, sempre no caminho lá judaizante. Amém. E é perigoso isso, né? Sim, mas Paulo chama os gálatas de insensatos. Os gálatas é exatamente isso. Eles receberam o evangelho, receberam ali tudo que Paulo ensinou para eles, aí depois vieram outros, né, ali e pregaram a eles um evangelho diferente. É o que ele fala lá no início da carta de Gálatas, né? E aí ele diz que mesmo o anjo do céu, né? Vamos até abrir esse texto aqui. Que ele seja maldito, né? Sim, você já vai falar amaldiçoado anátema, né? Anátema, Aqui. Gálatas 1,6, ó. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Versículo 7. O qual não é outro, senão que há alguns que vos chamam e querem perder o evangelho de Cristo. Versículo 8. Mas ainda que não mesmo um anjo vindo do céu vos pregue um evangelho que vá além do que eu vos tenho pregado, seja anátema, né? É o termo que ele usa aqui. Assim como já dissemos. E agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebesse, seja maldito. Isso aqui é até interessante a gente observar, porque isso aqui estava mais ou menos por volta do ano 40, ano 50, do primeiro século, que Paulo escreveu isso? Sim. Mais ou menos isso aí, né? Se for ver isso aqui, ó, ele escreveu mais ou menos por volta daí do ano 40, 50, né? E quando chegou o ano 600 depois de Cristo, olha quanto tempo depois, desceu um anjo vindo do céu e pregou a um homem, né, Maomé, um evangelho diferente. Pregou para ele um evangelho diferente. Esse que prega, inclusive, né, ele está falando lá da nação islâmica, né, os muçulmanos. Inclusive, esse evangelho, ele diz que todo aquele que crê que Deus tem um filho deve morrer. Então você vê, isso está lá, isso está no Alcorão, né?
Então, realmente desceu um anjo do céu, pregou o evangelho, diferente do que foi anunciado aqui por Paulo. E esse anjo deva ser maldito. Até porque, irmãos, Satanás, os anjos, eles são anjos, mas são anjos caídos. E eles trabalham sempre para poder afastar as pessoas que Deus vem anunciando desde a criação do mundo. Que é isso que Deus vem colocando de uma maneira tão maravilhosa, através da lei e dos profetas. Ele vem trabalhando como se estivesse preparando a terra mesmo, sabe? Arando a terra, adubando a terra, lá naquele tempo dos profetas. Pois, uma semente vai ser plantada. Essa semente é Cristo, como diz lá em João 12, 24. Se um grão de trigo cair no chão e não morrer, ele fica só. Mas se morrer, produz muita vida. Então, quando esse trigo, que é o próprio Senhor, deu a sua vida, pela vida de Cristo, nasceu uma seara, uma plantação. Né? E essa plantação ela está sendo cuidada, ela está sendo tratada, para no momento certo ela ser colhida. Amém? Amém, perfeito. Exatamente isso que está acontecendo, né? Estão pregando outros evangelhos. E o interessante é que esse, né, no qual recebeu a visita de outro anjo, ele faz parte de uma descendência que também é da carne. Exatamente. Que é tipificado em Ismael, né? Exatamente. Que a gente vê ali, e a gente sabe que os da carne sempre perseguirão os da promessa. Então você vê que tanto um quanto o outro da carne, né, porque os judeus, né, eles também perseguem os da promessa, falando que não terá salvação, porque a salvação é para a descendência, para o povo da carne. Enquanto o outro também persegue de uma forma mais ostensiva, uma forma até de morte, né? Então você vê que está sempre tendo perseguição. E no final, lá no contexto da última semana, né, você vai ter uma perseguição bastante intensa desses dois grupos. Porque eu vejo que aquela mulher, aquela meretriz, né, ela é a igreja apóstata. E a igreja apóstata vai perseguir a própria igreja. Como ocorre hoje em dia, nós já vemos o quê? Pessoas perseguindo, pessoas que se dizem da igreja, né, que se dizem do corpo, perseguindo pessoas que são também. Então você vê um conflito, então você já começa a ver essa perseguição que ocorre. E essa mulher vai estar o quê? Sentada sobre a besta, ou seja, vai ter uma união desses apóstatas com esse povo que persegue e que mata decapitado. Quem? A promessa, o filho da promessa. A gente vai ver o quê? Esaú perseguindo Jacó. A gente vai ver o quê? Ismael perseguindo Isaac. Os filhos de José, né? Os primogênitos perseguindo os filhos de Jacó, né? Perseguindo lá José. E a gente vai ver que essas descendências da carne no final vão perseguir a igreja. É isso aí. Eu peguei até aqui um diagrama, irmão, aproveitando que a gente está falando disso. A gente vê aqui Abraão, né? E a gente vê aqui, ó, de laranja, exatamente a descendência da... Tá dando para ver? Sim. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Assim fica melhor, né? Dá para ver melhor aí, né? Então aqui tem Abraão, ó. Tá dentro de tudo isso que a gente tá falando, descendência da carne da promessa. Então a gente vê aqui que com Agar ele teve um filho na carne, Ismael. E Abraão com Sara teve o filho da promessa, Isaac. A descendência da promessa tá aqui em azul. O fluxo indo, né? A gente vê que Isaac teve 2 filhos. O que nasceu primeiro, Esaú. Só que ele se apegou muito às coisas da carne. E ele não estava atento às promessas, né? Então ele desprezou as promessas, se vendeu, praticamente ele vendeu a primogenitura dele por um prato de lentilha e um grisalho vermelho. Então por isso até que o nome dele foi mudado para Edom. Então aqui a gente vê que Ismael e Esaú, essas descendências se unem através de Basemate, ó, que ela é descendente de Ismael com Esaú. Aí daqui vem a atual nação islâmica, os árabes, sírios, os povos islâmicos lá. E a gente vê que segue por Jacó aqui a descendência, né? Essa. Ele tem 12 filhos, e desses 12 filhos, aí você vê que a promessa foi feita em Cristo. E Cristo, ele vem da tribo de Judá. Então, por Judá vai vir a promessa do cetro, né? Tá lá em Gênesis 49,
que o cetro não se apartará de Judá até que venha Siló. Isto foi manifesto ali através da raiz de Davi, né, seguindo exatamente todas as profecias. Aqui a promessa em Cristo, filho de Davi, da tribo de Judá, né? E em Cristo está sendo unido essas 10 aqui, ó, que foi aquela divisão que houve, né? 10 tribos ao norte e 2 ao sul. De Judá veio o Messias, Cristo, que na cruz ele está unindo gentios e judeus em um só corpo. E esse povo aqui é a igreja, é congregação, né? Eclésia para a igreja é congregação, ele está congregando no seu corpo judeus e até mesmo aqui, irmão, se dentre desses povos aqui que vier na linhagem aqui de Ismael, se convertendo a Cristo, eles também passam a fazer parte da descendência da promessa. Porque a promessa não é para carne e sangue. Paulo diz isso em 1 Coríntios 15. Carne e sangue não herdam o reino de Deus, né? É pela promessa em Cristo. Então, mesmo se é descendente do Israel, que ele fala, nem todos que estão em Israel são de fato israelitas, né? Por serem filhos de Abraão, são seus filhos. Mas em Isaac, né, será considerada a tua descendência. Então, é para a promessa, não é por linhagem da promessa. Então, mesmo se for ali descendente sanguíneo de Israel, se não estiver em Cristo, acontece que nem lá no texto de Romanos 11, o ramo natural é arrancado. Ele não faz parte, né? Da mesma que todas as outras nações, também, se tiver árabes, sírios, brasileiros, japoneses, todas as nações pertencem a Cristo, aqueles que se converterem a Cristo, como ramos de oliveira brava, são enxertados. E onde é que acontece esse enxerto? Exatamente no corpo de Cristo. É onde ele está unindo judeus e gentios no mesmo corpo. Perfeito. Amém? Perfeito, isso aí. Acho que encerramos.